O evangelho de hoje é Mateus 9, do 36 ao 10, 8. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pede, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide, antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. No evangelho de hoje, vemos um dos momentos mais belos do coração de Jesus. Ao olhar para a multidão, ele não vê apenas pessoas caminhando pelas ruas. Ele vê suas dores, seus sofrimentos, suas dúvidas e suas necessidades. Por isso o Evangelho nos diz que Jesus sentiu compaixão, porque aquelas pessoas estavam cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Essa palavra nos revela algo muito importante. Jesus conhece a realidade de cada um de nós. Talvez hoje você esteja enfrentando dificuldades em sua família. Talvez esteja carregando preocupações, inseguranças ou sofrimentos que ninguém conhece. Talvez você se sinta perdido, sem direção ou sem forças para continuar. Jesus vê tudo isso. Ele vê suas lágrimas, suas lutas e suas preocupações. E mais do que ver, ele se importa. O coração de Cristo continua cheio de compaixão por cada um de nós. Depois de olhar para aquela multidão, Jesus faz uma afirmação que continua atual até os dias de hoje. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. O Senhor nos mostra que existe uma grande necessidade de pessoas dispostas a levar sua palavra ao mundo. Muitas vezes, pensamos que evangelizar é uma missão reservada apenas para padres, religiosos ou missionários. Mas Jesus chama cada cristão para ser testemunha do Evangelho. Evangelizar não significa apenas falar sobre Deus. Evangelizar também significa viver de maneira que os outros possam enxergar Cristo através de nós. Quando perdoamos, evangelizamos. Quando ajudamos alguém que sofre, evangelizamos. Quando levamos esperança a quem está desanimado, evangelizamos. Quando permanecemos firmes na fé, mesmo em meio às dificuldades, evangelizamos. Em seguida,
Jesus chama os 12 discípulos e lhes confia uma missão especial. Ele lhes dá autoridade para expulsar os espíritos malignos e curar os doentes. Depois os envia para anunciar que o reino dos céus está próximo. Essa missão não ficou apenas no passado. Hoje, Jesus continua enviando seus discípulos. Hoje, Jesus continua enviando você. Talvez não para atravessar países ou continentes, mas para levar sua presença dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua escola e em todos os lugares onde você vive. Muitas pessoas ao nosso redor precisam de uma palavra de esperança. Precisam de alguém que as escute. Precisam de alguém que lhes mostre que Deus não as abandonou. E muitas vezes, Deus deseja fazer isso através de nós. Por isso, o Evangelho de hoje nos convida a refletir. Estou apenas observando a necessidade do mundo ou estou respondendo ao chamado de Jesus? Estou disposto a ser um instrumento de Deus na vida das pessoas? Estou levando a paz, a esperança e o amor de Cristo para aqueles que encontro diariamente? Que possamos pedir ao Senhor um coração semelhante ao dele. Um coração capaz de enxergar a dor dos outros. Um coração cheio de compaixão. Um coração disposto a servir. E que nunca nos esqueçamos. A messe continua grande. E Jesus continua chamando trabalhadores para o seu reino. Que hoje possamos responder com generosidade: Senhor, envia-me. Estou aqui para fazer a tua vontade.